1h23, voltamos com o nosso programa Povo na TV, agora com os bastidores da política com o Luiz Armando. E hoje tem muitos assuntos mesmo. Então já cumprimento ele com boa tarde, obrigado mais uma vez aqui, Luiz Armando, pela sua presença no Povo na TV. A gente começa falando sobre esse apoio, né, que o deputado federal Vicentinho ganhou da direção nacional do PP. Conta pra gente, né, como pré-candidato ao Senado tocantinense. Jair, essa declaração foi, inclusive a gente tinha anunciado ela ontem aqui, não deu tempo de colocar, né? O presidente nacional do PP, o senador e ex-ministro Ciro Nogueira, fez uma declaração muito forte ontem, dizendo que o Vicentinho é o candidato, vai ter prioridade do partido na sua disputa pelo Senado no estado do Tocantins. Então é uma decisão muito forte, né? Que, principalmente do ponto de vista financeiro, de estrutura, né? Porque o PP é o terceiro partido no país com maior verba de fundo eleitoral, fundo de campanha, né? E isso é muito importante, né? Ou seja, garantiu a presença do Vicentinho na disputa, seja nessa federação, que foi oficializada politicamente anteontem, não se sabe se vai ser oficializada no TSE, ainda não está definida, né? Ou uma candidatura solo, né? Porque o partido, independente de federação ou não, já decidiu, pelo posicionamento do presidente nacional, que o Vicentinho é prioridade no Estado nas eleições para Senado no próximo ano. Inclusive o Vicentinho, eu tive conhecimento ainda há pouco, está chegando em Palmas agora nesse momento. Inclusive um voo muito interessante, né? No mesmo voo vem a Dorinha Seabra, vem Eduardo Siqueira, vem o Antônio Andrade, vem a Cíntia Ribeiro, né? Deve ser um voo muito ecumênico, né? Eles devem estar pousando aí. Com certeza. E há 40 minutos eles estavam embarcando no mesmo voo em direção à capital. Agora, Luiz, a gente tem um vídeo, né? Ontem a gente não deu tempo de a gente colocar o vídeo, né? Falando sobre o que a gente acabou de conversar aqui. Pode rodar. Hoje é com muita alegria, meu estado de Tocantins, que aqui ao lado do meu presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, do meu colega e presidente da Fundação Francisco Dornelas, deputado Kovac Filho, que nós viemos aqui reafirmar, presidente, que eu digo sempre, a nossa candidatura nunca vai ser uma imposição ao sentimento das pessoas do meu estado de Tocantins, mas sim uma construção do bom senso, de ideias a um projeto para servir o Tocantins aqui no Senado Federal. E eu fico muito agradecido, depois de ontem, de uma convenção magnífica, que chancelou a Federação União Progressista, do União Brasil, com o nosso Partido Progressistas, e poder estar no meu estado, no nosso Tocantins, nesse projeto em busca do mandato da Senado Federal. Então, quero aqui agradecer ao senhor, ao nosso partido, aos nossos parceiros, por esse projeto que é para o Tocantins. Vicentinho, é um prazer lhe receber aqui no nosso gabinete e dizer para o povo do Tocantins, sua candidatura é a prioridade do nosso partido. Tudo que você tem realizado, por todos os prefeitos que você ajudou a eleger, o prefeito da capital, nós participamos lá daquela belíssima eleição que ninguém acreditava, e você tem sido uma referência de gestão partidária para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que Tocantins, com a sua chegada ao Senado Federal, ganhará muito em qualidade, representatividade e força aqui. Pode ter certeza que nós estaremos na sua campanha para o Senado Federal, e eu não tenho dúvida que Tocantins vai lhe conduzir para ser um senador muito atuante aqui no Senado Federal. Bem, muito. Valeu, gente. Tá aí, então, um apoio muito importante, né, Luiz? Na verdade, o deputado Vicentinho tem largado bem nessa pré-campanha, né? O lançamento da pré-campanha dele lá em Bonfim, na última sexta-feira, eu presenciei, teve a participação, inclusive, do vice-governador Laurez Moreira, que é do PDT, que é pré-candidato ao governo. Então, o Vicentinho, ele reuniu a semana passada cerca de 40 prefeitos ali no lançamento da pré-candidatura dele. Eu não me forço, como eu conversei hoje cedo no Palácio Araguaia e conversei com deputados hoje pela manhã, não está descartada a possibilidade do Vicentinho compor uma chapa do Palácio Araguaia, né? Inclusive, há interesses, né, como eu apurei, há interesses de Vicentinho e há interesses do Palácio. A questão aí é como se faria isso, porque ainda está um pouco de confusão ali na chapa governista e na chapa da Dorinha Seabra, né? Aí a gente entra em outra questão, que é a questão do senador Eduardo Gomes, né?
o senador Eduardo Gomes. Hoje já fazem 3 dias que a Janaide declarou oficialmente a oposição ao governador Wanderlei Barbosa, ali na tribuna da Assembleia Legislativa. E o senador, que é presidente regional do Partido Liberal, ainda não veio a público dizer a sua posição. Então, esse silêncio do senador está pegando mal lá nos aliados, e já há aliados do Wanderlei Barbosa raciocinando que o senador Eduardo Gomes estaria com o pé em duas canoas, né? Porque no sábado, naqueles áudios que foram vazados, a senadora Dorinha Seabra diz que tem uma vaga ali para o senador Eduardo Gomes, né? E o senador Eduardo Gomes está, circunstancialmente, o candidato ao Senado, inclusive com declaração do governador no próprio aniversário do Eduardo Gomes, de que o Gomes é o candidato palaciano ao Senado. Então, depois daquelas gravações, do vazamento daqueles áudios, por exemplo, o senador Eduardo Gomes chegou a ir na mesma van para o show do Henrique Juliano com o Gennady Valcari, o esposo dela, o Wanderlei, né, e o deputado federal Carlos Gaguin. Então, uma mistura assim, entre o público e o privado. Claro que ele é senador da República, né, não tem nada a ver, ele pode ter as companhias que quiser na vida privada, mas a Janaide já vinha de uma situação de crítica ao Wanderlei nos portais, né? E no sábado, a senadora Dorinha Seabra disse que tem uma vaga para Eduardo Gomes, no mesmo áudio vazado, em que ela diz que faz críticas ao Wanderlei, e diz que segurou o Wanderlei, né? Ninguém sabe como ela segurou o Wanderlei. Então, uma confusão que termina abrindo outro leque de situações ali no Palácio Paraguaia, né? O pessoal do governo diz que o governo quer Eduardo Gomes ali, mas entende que se o Eduardo Gomes não quiser ser o candidato do Palácio, o Wanderlei vai escolher outra pessoa. E já tem o próprio Vicentinho Júnior e o Alexandre Guimarães, do MDB. Significa o quê? Que o Wanderlei, intui-se que o Wanderlei acredita que qualquer um que ele colocar ali no Senado, né, e sendo ele, Wanderlei, um dos candidatos ao Senado, pré-candidato ao Senado, ele vai eleger-se com a popularidade que ele tem do governo. E é um indicativo, só que as urnas a gente só sabe o resultado depois que elas são abertas, né? Mas que há essa confusão, ou seja, o senador Eduardo Gomes perdeu o time de se posicionar se ele favorável à proposta do governo ou se ele é favorável à proposta da oposição, que foi decretada aí essa semana pela deputada Gennady Valcari, que foi candidata a prefeita pelo seu partido no ano passado. Pois é, então ele tem que já tomar essa atitude, né? Como você mesmo falou, ficar em cima do muro, pé em duas canoas aí, não é muito bom não. Mas você acha que nos próximos dias, meses, ele deve tomar essa posição? Ou não? Olha, politicamente ele já perdeu espaço, né? Ele perdeu time, né? Ele já ficou com a figura reduzida em relação à aliança no Palácio Araguaia. Sim. O governador Wanderlei Barbosa, como todos sabem, ele é um aliado de todo mundo, mas ele é muito desconfiado. Então, se ele aconteceu com o Laudir Moreira, sim, né? Sim. Aconteceu com a própria Janaide, né? Então ele é muito desconfiado. Então, está um pouco balançado isso aí. Quanto mais o senador demora a se posicionar em relação a isso, porque ele pode ter suas razões, evidentemente, mas quanto mais ele demora a se posicionar sobre essa situação de Janaide, mais aumenta o buraco em relação à sua candidatura ali, junto com o Palácio Araguaia. Inclusive, já tem assessor do governador que entende que o Eduardo talvez esteja querendo, na verdade, a vaga do Amélio Caires de governador ou a vaga de Dorinha a governador. Então, e aí termina queimando o senador, né? E agora o senador tem aquelas dificuldades que ele tem, que o partido dele, por exemplo, elegeu só 2 ou 3 prefeitos no ano passado, ou seja, o PL saiu menor do que entrou na campanha municipal, e isso é muito importante. Ele vai depender de muitas alianças, né, para poder viabilizar a sua candidatura, seja a reeleição no Senado, seja a candidatura ao governo, que ele tem direito do Partido Liberal. Muito bem, muito bem. Vamos para outro assunto agora? Tá ali, Polícia Federal indiciou nessa quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por coação a autoridades responsáveis pela ação penal do golpe de Estado.
O novo relatório da Polícia Federal trouxe muita coisa nesse processo, né, Luiz? Pois é, né, Jário? Eu conversei em Brasília hoje e a informação lá é que essas informações que vieram a público hoje, Sim. na verdade, elas estavam programadas para serem divulgadas no ato da prisão, né? Ou seja, já era uma situação já programada, mas que vazou, né? Mas são graves, né? São graves as situações, né? Ou seja, o presidente da República violou conscientemente e constantemente as regras, né, impostas pelo Supremo Tribunal Federal nas medidas cautelares, né? Uma delas, a de que ele não poderia fazer uso de rede social pessoalmente ou por terceiros, né? E ficou aí confirmado pela Polícia Federal, na quebra de sigilo aí, que ele estava mandando mensagem nesse período todo para 300 pessoas, né? 300 multiplicadores, ou seja, é muito grave, porque é um descumprimento de ordem judicial, né? E obstrução de justiça, né? Além do mais, na quebra de sigilo do celular, os policiais encontraram conversas do ex-presidente com o advogado de Trump, né? Incentivando, como se eles estivessem ali trabalhando em cima da taxação do tarifaço, né? Então, ou seja, ele estava tentando obstruir o trabalho do Supremo Tribunal Federal, também ajudando essa questão. E, além do mais, foi encontrado no celular dele um pedido de asilo na Argentina, né? Ou seja, ele estava querendo fugir do país, né? Ou seja, mais um processo de obstrução de justiça. Então, assim, é muito complicado. Em condições normais, qualquer pessoa que esteja sob medidas cautelares descumprir medidas cautelares, em condições normais, como prevê o CPP e o CP, é prisão, né? É prisão preventiva. O ex-presidente já está em prisão domiciliar, então termina sendo a justiça tendo provas aí para colocá-lo num regime mais gravoso, né? Que seria a prisão preventiva. E cavado por ele próprio, né? Porque as provas apresentadas pela Polícia Federal não dão nenhuma margem à dúvida, inclusive quanto à participação do pastor Silas Malafaia, né, da igreja evangélica, né, Assembleia de Deus, né, Assembleia de Deus, que inclusive aqui no Tocantins ela é representada pelo pastor Amarildo Martins, né, cujo filho, o Felipe Martins, é deputado federal. Então, encontraram, o pastor foi objeto de busca e apreensão, né, teve o passaporte retido, né? Não pode sair do país, né? Aquelas coisas todas. O celular também. O celular também, e aí agora ele está aí dizendo que pode prendê-lo, aquela coisa toda. Então, é aquela coisa que na justiça brasileira você não pode ganhar no grito, né? Não tem como você ganhar no grito. Porque se você ganhar no grito, não aceito isso, você termina sendo contra a justiça. E o Poder Judiciário que normatiza, que faz a harmonia na sociedade, uma sociedade que cada um tem interesses, né? Imagina se todos os interesses falassem por si só, né? O negócio seria a lei do mais forte, né? Então, e por isso que a democracia tem o Estado democrático e de direito, ou seja, você não pode ter apenas o direito de ser democrata, de falar, mas tenha o direito, que é a obrigação legal, né? Claro. Então esse é o nosso Estado, o Estado brasileiro. E aí, às vezes, certos pastores e até esse grupo do Jair Bolsonaro, ele não respeita muito isso, está muito claro, né? Ou seja, o poder, eles acham que o poder é autocrático, e não é, tem um tripé, né? Tem o judiciário, o executivo e o legislativo. É isso que está ocorrendo no Brasil, ou seja, o Jair Bolsonaro, efetivamente, por essas provas colocadas, o Supremo mandou até para a PGR posicionar-se, né? Mas o Supremo certamente pode decretar a prisão preventiva do ex-presidente, e por provas fabricadas pelo próprio ex-presidente. Ontem eu tive acesso também às conversas, né? Parece que o Malafaia, ele age como um consultor, né? um mentor para que o Bolsonaro tome decisões, né? Para que ele dê os próximos passos, né? Como Olha, na verdade é o seguinte, o Bolsonaro ele já é, desde que era deputado federal, ele não respeita muito normas, né? Tanto que ele foi expulso do Exército, né? Assim, ele queria explodir uma bomba lá numa reivindicação salarial. Então, ele nunca foi dado a essa questão de observância de leis, né? No caso específico, o que o Malafaia fazia? O Malafaia via, evidentemente, com o Jair Bolsonaro a voz da direita, ou seja, é um microfone, um amplificador, né? Então,
Só que ele terminou incentivando o ex-presidente a cometer crimes, né? Porque ele que determinava ao presidente até o horário que o presidente deveria publicar nas redes sociais, retransmitir aquelas mensagens, né? E sendo que o Bolsonaro, desde o mês de julho, está proibido de fazer uso das redes sociais, seja de forma direta como indireta, né? Desde o mês de julho. Então, o que a polícia descobriu aí nesses grampos foi que o Silas Malafaia é o que incentivava, né? Provocava o Bolsonaro, ou seja, administrava, orientava, assim, manipulava o Jair Bolsonaro para fazer essas publicações, né, para fazer essa corrida de transmissão, quando o Bolsonaro estava proibido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, de fazer esse tipo de expediente. Então ele insistiu naquilo de forma tão assim arrogante, né, tão assim contra o sistema jurídico, né, que qualquer pessoa que tivesse feito um negócio desse já estaria preso, né, porque você ir contra a decisão judicial é desobediência, você não pode, né? É a Constituição, é o Código Penal, é o CPP, e que ninguém não estaria sujeito, né? Ou seja, todo mundo está sujeito a essas regras do Estado Democrático de Direito. E Bolsonaro, o Silas Malafaia, parece que estão querendo levar as coisas no gogó, né? Porque o Bolsonaro tem essa grande penetração, ele conseguiu encarnar a direita, né, é a voz da direita, mas só que existe a esquerda também, existe o centro, né? A democracia é composta disso tudo, né? A direita não pode determinar a Constituição, nem a esquerda pode determinar a Constituição. A Constituição quem determina aí é o Congresso, né? E a Justiça está justamente para fazer cumprir essas leis criadas pelo próprio Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma. Agora é interessante falar sobre essa questão da religião, né, essa interferência. A gente vê, porque assim, poxa, a religião é uma coisa sensacional, maravilhosa. A gente tem estudos aí que a fé é muito importante em momentos de dificuldade. Então, assim, os fiéis levam isso muito a sério. Agora, o problema é quando existe uma denominação evangélica ou de outra religião que se cresce muito e os seus líderes começam a interferir muito nas tomadas de decisões do Estado. Isso pode trazer consequências gigantescas. A gente viu também aquelas suspeitas na época do governo Bolsonaro mesmo, aquela troca de emendas parlamentares, tinha ouro envolvido. Ouro, exatamente. Muita coisa. Né, o pastor Gilmar Santos, né, daquela época também, teve o nome envolvido nessas polêmicas. Então, parece que eles perdem, né, a essência de tudo isso, né, né, a essência da religião, né, que realmente é o quê? Propagar as boas novas, né, o ensinamento de Jesus Cristo, mas o olho cresce tanto, né, que acabam se perdendo. O Malafaia mesmo, eu acompanhei o Ministério Malafaia quando era criança, assim, era uma coisa assim muito... Ele era um representante espiritual muito forte mesmo, mas aí de um tempo para cá, ele se autodenominou a voz dos evangélicos na televisão, na época, né, agora nas redes sociais, e parece que perdeu, né, se perdeu no meio do caminho. Então, eu acho isso muito preocupante. Eu acho que os fiéis mesmo têm que ter esse senso crítico de poder separar as coisas. Poxa, esse cara aí não me representa, né? Porque eu acho que não foi o ensinamento que Cristo deixou na Terra. Eu acho que não é por aí. A gente tem que ser coerente, né, nas coisas. A religião, a questão da espiritualidade vai muito mais além do que realmente interferir em questões ideológicas, né? Isso é muito mais profundo. A religião é muito mais profunda, é uma coisa íntima. Eu acho que muitos líderes acabam se perdendo, viu, Luiz? E a gente tem que ter o olho aberto sempre. Hoje, na verdade, desde que o homem é homem, a religião ela sempre esteve presente na política, né? Inclusive o Estado, né, já foi decretado como religioso, né? Ou seja, o Estado era a igreja, né? A igreja, lembra a gente pega pela história. Só que o que está acontecendo agora nessas circunstâncias no Brasil é que as igrejas viraram um negócio político, né? Negócio político, ou seja, você tem um rebanho e você entrega aquele rebanho para o político que você acha. Não se está aqui discutindo ideologias, nem dogmas, né? Sim. Ou seja, mais esse manejo desse pessoal que acredita num líder, né? Num pastor, num líder espiritual, e esse líder espiritual os leva para outros caminhos, né? E coloca como recompensa essa questão do céu, né? Então,
Isso que é problema na questão do Estado. Por isso que o Estado avançou, né, e deixou de ser a igreja. Não é? O Estado avançou e deixou de ser a igreja. Né? Então, hoje nós vivemos esse Estado público, então, no Brasil, um Estado laico, né? Onde todas as religiões têm que ser respeitadas. Né? Então, você não pode, em nome de um projeto político partidário, você deixar de lado as demais religiões, o setor público especialmente. Luiz, muito obrigado. Mais um Bastidores da Política. A gente volta amanhã com mais assuntos da política tocantinense, brasileira. A você, muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição do Povo na TV.